Grato pela colaboração. Vamos prosseguir aqui. Próxima é a Natália. Liberado, Natália. Oi, boa noite a todos. Fiquei feliz que a Simone apareceu, primeiramente. Estamos órfãos dela lá no grupo. E foi bom também que ela abriu, porque dessa vez o Thiago não quis abrir. Ele até falou que. Quer dizer, eu falei que era só porque o filme era sobre os dois papas, né? Sobre solidariedade, sobre amor, sobre pessoas boas. Ele ia abrir mão da competitividade dele, ia deixar eu falar pela primeira vez. Mas a Simone me salvou, porque eu não gosto de ser a primeira. Porque eu acho que a primeira tem muita responsabilidade de falar mais, assim, né? De fazer um apanhado, porque eu fico pensando quem tá de fora, quem vai assistir esse vídeo, sei lá, no YouTube, né? E vai querer, assim, meio que um resuminho, uma coisa mais completa do filme, né? Para depois. Aí eu vejo, assim, que nem a Valkyria, às vezes ela faz esse apanhado mais amplo. E aí eu fico feliz pelas pessoas fazerem esse apanhado mais amplo, porque daí eu não preciso fazer, porque daí eu posso falar só o que eu quiser. Olha a loucura da pessoa, né? Ninguém é obrigado a nada, mas na minha cabeça tem que ter alguém fazendo esse resuminho primeiro. Mas, enfim, eu vou falar então o que eu achei do filme, né? Deixa eu começar aqui minhas anotações. Esse filme eu fui pesquisar. O João falou isso, que eu e o Jorge pesquisamos. E sim, às vezes pesquisamos. Eu fui pesquisar porque eu achei muito interessante a história. Eu queria saber o que tinha de real e o que não tinha nessa história. Eu já tinha assistido o filme, né, antes. E descobri que o filme é praticamente inteiro real, assim. Tem aquelas coisas que não tem como saber, né? E aí eles colocam como 90% de chance de ser verdade. Tem até umas regrinhas assim, sabe? Tipo, é 90% verdade, mas não é 100% e tal. Mas a maioria das coisas, assim, parece que espelha bem, assim. Então, o Jorge Bergoglio, que é o Papa Francisco, né? E o Ratzinger, que é o Bento XVI. Obviamente, eles não tiveram essa conversa, né, que reflete o filme, mas eles existiram e eles cumpriram ali, né, a função deles e as histórias todas assim espelhadas foram bem parecidas com o que eles viveram, com a personalidade deles, porque aí o produtor do filme parece que foi feita uma pesquisa bem profunda assim sobre a personalidade de cada um deles e que o filme espelhou, a conversa espelhou essa pesquisa. Então foi bem interessante. Eu ia falar também que o diretor do filme é o Fernando Meirelles, mas Ferrari já pegou minha fala já, né? Sacanagem, mas tudo bem. Mas aí eu pesquisei também outras coisas que são verdade, né? Mentira, assim, do filme. E realmente teve aquele conclave, aconteceu. Foi um pouco mais longo na realidade. Ali no filme eles cortaram, mas acho que eles cortaram não para esconder alguma coisa, acho que cortaram para não ficar muito extenso mesmo. Acho que teve 4 rodadas ali para escolher, sabe? Porque começou a sair a fumacinha preta, eles não decidiam, aí de novo, mas enfim, realmente aconteceu desse jeito. Foi uma fofoca de um dos clérigos, eu vi, que assim, alguém de lá de dentro que contou para uma revista que realmente aconteceu daquele jeito. Então, espelhou a verdade, assim. Que mais que foi verdade? De fato, o Papa Francisco, ele teve aquela coisa de sentir a vocação dele por causa daquela cena que apareceu dele observando um padre entrando numa igreja, ele começou a meio que ir atrás do padre entrando na igreja, e isso realmente aconteceu também. O que mais que aconteceu? Que o Bento XVI era um ótimo pianista. Ele realmente gravou um disco e esse disco realmente foi gravado no mesmo lugar em que um disco dos Beatles foi gravado. O que mais? É verdade a participação do Papa Francisco ali, que ficou bem controvertida a participação dele na ditadura militar argentina. Ele tem essa fama até hoje de ter ficado próximo dos militares, eu pesquisei isso. E realmente
aconteceu. A justificativa dele foi aquela justificativa lá, né, que apareceu no filme, de que ele estava tentando salvar vidas, tentando salvar os seminaristas dele, mas, enfim, né, não sabemos os motivos. É por isso que não dá para falar que é 100% verdade. Outra coisa que não dá para falar que é 100% verdade é que o Bento XVI tinha conhecimento dos escândalos de pedofilia e o motivo dele ter renunciado, porque na verdade ele abriu mão do cargo dele, ele explica, né? Ele explicou que era por questões de saúde, mas teve toda aquela história por trás, né? Dos documentos que foram vazados, e tudo mais, né? E entre os vazamentos haviam cartas, né, que foram enviadas para ele mesmo, para o próprio Bento XVI, denunciando os abusos. Então, assim, tá meio que claro assim que ele sabia disso. Talvez por isso também ele tenha renunciado, enfim. A única coisa assim que é uma mentira, mentira mesmo, que nada que evidencie, foi aquela crise que ele teve meio de fé, assim, de não acreditar mais na igreja, de não acreditar mais na igreja mais, assim, e que ele se confessou, assim, com o Papa Francisco, isso aí parece que não é verdade. Mas, tá, aí a verdade e mentira são essas. Aí, mais uma coisa que, assim, ficou muito claro para mim, mas isso a Simone já falou também, que é muito interessante ver duas pessoas que são muito diferentes, que têm um modo de ver o mundo, né, muito diferentes, eles podem se entender, eles conseguem se entender e conseguem entrar em harmonia. E isso ficou muito claro no filme. Teve uma parte até que ele falou isso. O Bento XVI falou para o Francisco, falou: alguém como você nunca vai entender alguém como eu. E isso para mim ficou bem marcado essa cena quando ele falou isso, porque eu fiquei refletindo sobre o abismo que separa assim um do outro, né? Porque cada um é de um jeito, cada um tem um costume, um valor, cada um tem a sua unicidade, né? Então a gente tem o mesmo funcionamento psicológico, né? A gente tem dentro da gente, né, como se fosse o mesmo programa instalado. Mas a nossa história pessoal, as nossas experiências, a maneira como a gente é criado, né, vive, faz com que a gente reaja de determinada maneira, né? E de maneiras diferentes, né? Esses padrões eles se manifestam de maneiras diferentes, em maior ou menor intensidade. Então, as pessoas são muito diferentes, apesar de sermos todos seres humanos. E pensei também que assim já foi difícil para eles que vivem no mesmo paradigma, no mesmo sistema de crenças. Já foi bem difícil para eles se entenderem, porque eles compartilhavam, né, do mesmo sistema de crenças, tal. Os dois eram católicos, tal, acreditavam em Deus, tal, aquela coisa toda. Mas foi complicado. Então imagina para quem não é. Imagina a gente, por exemplo, que já tem uma outra visão da vida, falando com uma pessoa, né, que tem uma religião que é super assim, sabe? Tipo, deve ser muito difícil, assim. Então, isso foi super interessante, assim. Eu pensei também que o diálogo exige muito, muito, muito. Não é fácil conversar, porque primeiro que a gente tem que estar aberto para entender o outro, né? E não para ganhar do outro, porque muitas vezes a gente entra na conversa para mostrar que a gente tem razão, 90% das vezes, né? E não é a melhor maneira de conversar. Então isso é complicado. E outra assim que tem que gostar da pessoa, porque às vezes é cansativo conversar, assim, às vezes é cansativo tentar entender o outro, porque a gente faz um esforço para sair do nosso mundo, para ir para o mundo do outro, entender a cabeça do outro, assim, né? E tem outra coisa que também eu fiquei pensando, que a gente tem que acreditar que a pessoa vai entender a gente, porque tem muitas vezes que a gente fala assim, eu não vou nem falar isso porque a pessoa não vai me entender, sabe? E então tem isso assim da gente acreditar que é possível, que a pessoa te entenda completamente, que ela seja aberta para te ouvir. Porque muitas vezes a minha gata está tentando pegar minha sopa aqui. Muitas vezes a pessoa fala, não adianta conversar porque o outro não vai entender, assim. Então, enfim, eu vou terminar aqui porque tá bem difícil continuar, mas vou aqui lutar pela minha comida. E é isso, o diálogo exige muito. Isso ficou muito marcante para mim, assim, fora as curiosidades sobre o filme, assim, que eu fiquei procurando na internet. Passo a palavra. Valeu, Natália. Boa luta aí pela sua comida. Triunfará.
Não para. Ela tá de olho, não dá mole, não. Valeu, Natália. Eu vou seguir aqui para o próximo.